Muito boa noite a todos, cumprimento a todos os presentes, bem como os que nos estão a assistir a partir de casa, e queria antes de mais agradecer este convite à organização deste Fórum Bio-Açores, no sentido de vir aqui um pouco partilhar o conhecimento que temos vindo a desenvolver lá na área da agricultura biológica, mais concretamente na fruticultura biológica. Este convite que me foi endereçado para estar hoje aqui, amanhã no workshop sobre a manutenção da superfície do solo da vinha, não lhe vamos chamar infestantes, e também na próxima terça-feira, na Ilha Terceira, no workshop sobre enxertia de fruteiras. Ao longo do tempo, nós vemos que o desenvolvimento da agricultura convencional, que foi toda ela direcionada para a competitividade, para a produtividade, para que no fundo permitiu que num período pós-guerra a humanidade conseguisse, evitou-se que passasse fome, conseguiu-se dar resposta. No entanto, envolvidos cerca de 70 anos após a Revolução Verde, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, o que se verificou é que há de facto uma agricultura muito desenvolvida, mas uma agricultura com muitas assimetrias. E verificou-se que esta agricultura superprodutiva não é sustentável. Uma agricultura sustentável, como a própria designação implica, é uma agricultura que dá resposta às necessidades dos presentes, sem comprometer as gerações vindouras. É uma agricultura economicamente viável e tem que ser socialmente justa. E este critério da justeza social é algo que os nossos decisores políticos ou ignoram ou não sabem, porque não é repartir a riqueza, o dinheiro pelos pobres, é os pequenos agricultores terem acesso ao mercado. E esta agricultura economicista, onde se procura a economia de escala para ter rentabilidade, faz com que os pequenos agricultores abandonem a agricultura, abandonem os campos, nascem os codeços, vêm os incêndios. E este abandono da terra é, em parte, uma consequência do modelo neoliberal que nós temos a nível da agricultura. E nós, quando pensamos em pequena agricultura, devemos pensar, como diz o professor David, não é evitar as importações, conquistar uma grande fatia. E temos que ver que o nosso país, seja os arquipélagos dos Açores da Madeira, seja o continente, são países, são zonas que têm uma propriedade muito fragmentada. E o que atrai os turistas é o campo, é a paisagem. O que atrai os turistas é a nossa cultura. E o que atrai os turistas é a nossa gastronomia. Então nós temos que pensar em modelos de desenvolvimento agrícola que se baseiem em vender cultura, gastronomia e paisagem. Vender as nossas especificidades. Vender os nossos sabores únicos que ninguém mais tem no mundo. Porque no fundo nós hoje só pensamos na globalização, mas as consequências é os ricos ajudarem os pobres, darem dinheiro a Portugal. Dinheiro para quê? No fundo nós vivemos numa ditadura do mercado livre, em que é a grande distribuição que decide o que nós podemos comer, quando e como. É esta competitividade que leva a que os nossos produtos de pequena escala saiam do mercado. É esta competitividade que faz com que haja cada vez maior êxodo rural. Como é que nós queremos promover o turismo se não temos as nossas paisagens que nos tinham? Quem é que tem esta paisagem das corraletas? Onde é que isso existe? Isto é único. E é isto que nós temos que vender. Os nossos vinhos, as nossas hortícolas, os nossos produtos. Com isto ganham os restaurantes, ganham os hotéis, ganham o alojamento local. Ou seja, há uma repartição mais equitativa da riqueza e só conseguimos fixar populações se, de facto, as populações tiverem um bom nível de vida. Mas para isso é preciso dignificar a profissão de agricultor. E no fundo, nós não vamos estar aqui com definições, existem várias definições de agricultura biológica, mas a regulamentação comunitária, que no fundo o objetivo é produzir alimento, é um sistema global de produção de alimentos e matérias-primas, como as fibras, e de géneros alimentícios,
que combina as melhores práticas ambientais, um elevado nível de biodiversidade, que preserva os recursos naturais, que nós vemos que, de facto, hoje os problemas de contaminação dos aquíferos, o próprio esgotamento dos aquíferos, as próprias práticas culturais da agricultura intensiva, em que não há infiltração da água, há escorrimento. Se há escorrimento, há cada vez cheias mais frequentes. Depois, ainda aliado à compactação e impermeabilização causado pela expansão das cidades. Tudo isto tem que ser repensado se queremos, de facto, tal desenvolvimento sustentável. E, no fundo, há uma aplicação de normas mais exigentes também na parte do bem-estar animal. Tudo isso também é regulamentado. Assim que na agricultura biológica devemos preservar também o bem-estar das plantas. Se não houver equilíbrio, frutificação, vegetação, se a planta não está no local certo, ela sofre, ela, de facto, não vai cumprir a sua função. E, no fundo, há os princípios que norteiam os princípios da agricultura biológica. O princípio da saúde, o objetivo é produzir alimentos de elevada qualidade, alimentos saudáveis, porque grande parte das nossas doenças, todas elas entram pela boca, entram pela alimentação. E o objetivo, hoje sabemos que os pesticidas químicos de síntese são seguros, mas dizemos que são seguros à luz dos conhecimentos atuais. No fundo, hoje temos cada vez mais problemas, não é só dos pesticidas, é dos cosméticos, é de outros produtos que, de facto, nós aplicamos, que ao fim de 30, 40, 50 anos, começamos a ver que há uma toxicidade acumulada, a toxicidade crónica, que depois degenera, temos problemas de carcinogénicos, teratogénicos, mutagénicos, toda uma série de enfermidades que acabam por atacar o ser humano. O princípio da ecologia, a criação de habitats, manutenção da diversidade genética, esta agricultura superintensiva levou também a uma erosão genética. E se nós queremos fazer melhoramento genético, onde é que vamos buscar os genes? As nossas variedades que estão mais próximas do natural. Aqui do alho, da graciosa, das meloas, das nossas variedades regionais fruteiras. E as variedades regionais fruteiras e as sementes de hortícolas, eles não se propagam sozinhas. Então nas fruteiras, nas hortícolas ainda pode ser, mas nas fruteiras, se não houver o homem a fazer as enxertias, cada variedade que desapareça é como se um incêndio tomasse conta de uma biblioteca em que jamais será possível recuperar o que se perdeu. O princípio da justiça, que já falámos, de facto, contribuir para a soberania alimentar e para a eliminação da pobreza, a precaução, o princípio da precaução, que tem a ver com a responsabilidade e transparência, em que são, de facto, as maiores preocupações na escolha do desenvolvimento e métodos de tecnologias aplicáveis em agricultura biológica. Ora bem, e o caráter distintivo da agricultura biológica da convencional, no seguimento destes princípios da agricultura biológica, temos uma agricultura convencional que se baseia essencialmente na tecnologia dos produtos, a aquisição de fatores de produção, fatores sempre externos à propriedade. O objetivo é produção, 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 produção. Depois temos também a agricultura biológica, que baseia-se em tecnologias de processos, onde se pensa sempre na relação solo, planta e ambiente. Ou seja, a agricultura biológica é encarada como uma forma de estar na vida e não uma forma de ganhar a vida. Podemos até ficar milionários, ganhar a vida no sentido da especulação financeira. Temos, de facto, a agricultura convencional, o uso de pesticidas químicos de síntese, a monocultura intensiva, em que há uma simplificação do ecossistema, leva à perda da biodiversidade e, no fundo, provou-se que estes sistemas não são sustentáveis. Nós temos aqui autênticos desertos verdes, porque onde é que estão a fauna auxiliar? Não, se temos pesticidas que são mais baratos, há que os aplicar, não é? Mas, no fundo, a agricultura biológica recorre a adubos orgânicos de libertação lenta, principalmente com os revestimentos do solo, que os solos deixam de estar nus, passam a ser revestidos ali essencialmente por gramíneas, por leguminosas, como vamos já ver, e que no fundo e que são triturados com frequência, e quando há compostagem há logo uma fração que fica disponível rapidamente para as plantas, que é no fundo uma espécie de depósito à ordem. E depois há também um depósito a prazo, que é no fundo a fração conservadora, a constituição da fração úmica, que vai libertando nutrientes ao longo do tempo. E o objetivo da agricultura biológica é que o ciclo de nutrientes se complete dentro da exploração, em que não haja necessidade de recorrer a fatores de produção externos à exploração. E quando há necessidade, muito bem, então o objetivo é que venham o mais próximo possível da própria exploração. No fundo,
Na agricultura convencional, onde o objetivo não é o solo, é a produtividade, temos problemas do empobrecimento em humus, o tal depósito a prazo vai se esgotando, e temos a erosão, a eradicação da fauna auxiliar, e como podemos ver aqui assim, a alimentação do lado direito, na agricultura convencional, a alimentação é feita a partir de adubos químicos de síntese, enquanto na biológica é a partir dos fertilizantes orgânicos que se vão decompondo ao longo do tempo no próprio solo. E por fim, a agricultura convencional, nós temos o problema da contaminação dos alimentos, a deteriorização do ecossistema agrário e uma própria descapitalização, seja do ecossistema agrário, seja dos próprios produtores. Enquanto que na biológica temos alimentos mais sadios, que está mais provado, ecossistema equilibrado e autossustentável. Há uma coisa que temos de estar conscientes: a agricultura biológica não produz menos que a convencional. A agricultura biológica produz o que a natureza permite. A convencional não é sustentável precisamente devido ao fundamentalismo das superprodutividades. Hoje a tendência é termos o ananás, a manga, a maçã e o pêssego a saber tudo a mesma coisa, ou seja, a não saber a nada. E as pessoas apreciam o sabor, a diferença. E é isto que temos que começar a incorporar nas ditas normas de qualidade. Fala-se normas de qualidade quando vimos chamar normas de comercialização, porque de qualidade é muito discutível. E no fundo, resumindo e concluindo, a agricultura convencional baseia-se na tecnologia dos produtos, enquanto a agricultura biológica na tecnologia de produção. Produzir na agricultura biológica é difícil, vender é fácil, dada a mais-valia dos produtos. Ao contrário, na convencional, produzir é fácil, mas vender é que é mais difícil. E, no fundo, dentro dos princípios básicos da fruticultura biológica, nós temos que encarar o solo como um ser vivo, um ser dinâmico, um ser vivo. O solo não é só a fração orgânica e mineral, é também orgânica e biológica, mas toda a sua interação vai permitir uma boa atividade, solos bem arejados, solos com vida, e com isso conseguimos reduzir drasticamente a quantidade de pragas e doenças que atacam as nossas culturas. A escolha de variedades porta-enxertos, a planta certa, no lugar certo. E aqui nos Açores, no arquipélago, isto é uma encruzilhada terrível, quando temos ao lado culturas tropicais, subtropicais e ainda por cima de clima temperado. É importante, isto é muito importante, o que garante boas produtividades e também, em termos políticos, a definição de critérios prioritários para a região. Isto permite produzir um pouco de tudo. Há que caminhar para a otimização, a planta certa no lugar certo. Depois, ao nível da proteção das culturas e também as infraestruturas ecológicas. E na fruticultura biológica, o que é que se pretende? Que para que o ciclo de nutrientes se complete no solo, nós temos que ter conscientes, fazer fruticultura com solos com menos de 80 centímetros ou metro de profundidade é uma ilusão. É uma ilusão. Podem dizer que eu tenho ali um caso, uma exceção. Nós vamos falar em regras e não nas exceções. E, de facto, um solo fresco, fértil, profundo e bem drenado, e mesmo com um revestimento herbáceo, as ervas, elas não são infestantes, só são infestantes quando prejudicam a cultura. Elas são cooperantes. E então nós temos, para além de promover uma boa distribuição e infiltração de água, consegue uma temperatura à volta dos 24 graus, uma temperatura ideal para a vida do solo. Enquanto na convencional, onde não pode haver nenhuma ervinha, nós vamos ter um solo menos estruturado, um solo mais compactado, com maior quantidade de água que escorre e, como está mais compactado, um menor desenvolvimento do sistema radicular, e podemos atingir temperaturas que são letais para imensos organismos do solo. E, no fundo, a vida no solo, temos que habituar a ver, nós temos a macrofauna, os chamados engenheiros do ecossistema, que promovem, essencialmente, a formação de galerias, o arejamento do solo, a percolação da água. Mas a toupeira come as plantas. A toupeira é insetívora. E, de facto, os meus alunos agora estão no mestrado, na casa dos 22 e 25 anos. Eu recordo quando meus filhos estavam a ver televisão às 7h30 da manhã, havia uma série em que havia uma toupeira que roubava as cenouras ao agricultor. E então ainda hoje pensam que as cenouras são inimigas das culturas. Não, são insetívoras.
e mesmo para os ratos do solo que prejudicam as plantas, as toupeiras, elas metem-se nas galerias dos ratos, eles fogem dos ratos, os ratos fogem das toupeiras como o diabo foge da cruz. Temos também a mesofauna, o papel dos pequenos invertebrados como as minhocas, moluscos e também muitos insetos coleópteros que promovem a degradação da matéria orgânica. Que temos também depois os engenheiros químicos do solo, que no fundo fazem a ciclagem de nutrientes e ainda por cima temos aqui um conjunto de fungos e bactérias que no ecossistema temos fungos chamados antagonistas. São esses fungos que impedem que determinadas doenças se instalem nas culturas. Temos também fungos como que têm ação antibiótica. O caso da Bovera baciana, que é hoje um inseticida que está no mercado, é extraído através de fungos do solo. Temos também as bactérias filamentosas, as bactérias actinomicetas, que segregam compostos também antibióticos, que são utilizados hoje como importantes inseticidas. O caso do Bacillus thuringiensis, o caso da Saccharopolyspora spinosa, de onde se obtém o chamado spinosade, ou conhecido mais pela sua marca comercial, e no fundo nós temos que ver o solo como um ecossistema. Temos que ter um solo com toda a atividade. Se há determinados organismos a mais, ele é porque há alimento. E o solo, a natureza, encarrega-se por controlar. Temos também outro tipo de bactérias muito importantes, que podem ser estas plantas, são o Rhizobium, que é uma pequena bactéria que, ao longo de milhões de anos de evolução, tentou destruir as leguminosas, que agora são as fabáceas, como os feijões, os trevos, até que ao fim de milhões de anos de evolução não conseguia destruir o feijão, nem o feijão se conseguia libertar dela. Então fizeram um pacto. Bem, a bactéria disse ao feijão: tu vais-me dar os hidratos de carbono que eu preciso e eu vou-te fixar o azoto atmosférico. Também entre os fungos há as micorrizas. As micorrizas também são fungos que, no fundo, protegem as raízes da agressão de outros fungos patogénicos e, ao mesmo tempo, principalmente, alimentam-se das raízes, mas vão buscar nutrientes a locais onde as plantas não têm capacidade de buscar. Temos também os ácidos úmicos e flúvicos, que conseguem disponibilizar os nutrientes que estão bloqueados para as plantas. No fundo, tudo isto foi esquecido nos últimos 50, 70 anos, mas agora ainda bem que a investigação está voltada para estas áreas. E depois temos, de facto, na proteção das culturas, a agricultura biológica não é substituir os pesticidas químicos pelos ditos pesticidas bio, não. Os pesticidas em agricultura, os bio, são como uma bomba atómica, só são utilizados em último recurso. Nós devemos fomentar a limitação natural. E nós temos várias modalidades de luta biológica. O que é a luta biológica? No fundo, segundo a OILB, a luta biológica consiste na utilização de organismos vivos ou seus derivados, tendo em vista reduzir as densidades populacionais dos inimigos das culturas para níveis economicamente toleráveis. E então temos a luta biológica que pode ser levada a cabo por predadores, são espécies caçadoras que capturam a praga e eliminam-na de imediato. Temos também os parasitoides, são organismos que fazem as posturas dos ovos dentro das pragas, ou seja, uma espécie de barriga de aluguer. Durante a fase juvenil tem atividade predatória, mas não tem vida livre. Na fase adulta é que tem vida livre. Temos também os organismos entomopatogénicos, como já vos falei, bactérias, vírus e fungos, e é engraçado, hoje temos o vírus do granulado do bichado, que é mais utilizado por agricultores convencionais do que por agricultores biológicos. E para ser utilizado por agricultores convencionais é porque, de facto, tem bastante eficácia. E temos várias modalidades de luta biológica. A luta biológica clássica, que quando temos uma praga nova que é introduzida num ecossistema, e agora com a globalização da economia também assistimos a uma globalização das pragas e das doenças, e vamos ao ecossistema de origem buscar um antagonista e aclimatamos e largamos. E o primeiro grande caso de luta biológica clássica na Europa é português, ninguém sabe. O professor David sabe, poucos. Foi o professor Veríssimo de Almeida, já em finais do século XIX, quando apareceu aqui a cochinilha, o Planococcus citri, nos citrinos, importou a joaninha, a Rhodolia cardinalis, e com sucesso foi aclimatada e conseguiu resolver esse problema.
Temos a luta biológica neoclássica, que consiste na introdução de auxiliares exóticos para combater pragas endémicas. Temos também o tratamento biológico, hoje muito difundido na horticultura, principalmente em horticultura protegida, com a largada de ácaros fitosaídeos para controlar as populações de ácaros, também de óreos, de insetos parasitoides. No fundo, vejam, qualquer que seja a modalidade de luta biológica, tem um propósito bem definido: tentar devolver o equilíbrio natural que o próprio homem alterou. Mas a luta biológica também ocorre na natureza sem a intervenção direta do homem, em que os auxiliares endémicos surgem como a principal força reguladora das populações das presas. E nesse aspecto a Universidade dos Açores tem um trabalho ímpar. Praticamente para todas as culturas conhecem quais são as pragas, quando é que estão ativas e quais são os auxiliares. O primeiro passo está dado para ter uma implementação com sucesso de agricultura biológica. E, no entanto, aquilo que se pretende, reparem, nós nas culturas fomos todos ensinados, ainda nós ensinamos isso hoje nas universidades. Há uma praga, lutar, controlar, combater. Para esta linguagem belicista, o que é que nos diz? A praga é uma entidade económica. Pois é. Então vamos tratar cada vez mais. Só que a natureza reage, não reage, vinga-se. E então, mas na agricultura biológica, as medidas de luta indiretas é que são aquelas que devem ser prosseguidas. E porquê? Porque, como a luta biológica tem ocorre da natureza sem intervenção do homem, há que criar condições para que a fauna auxiliar esteja sempre presente nos momentos mais importantes. E então aí estamos a ver a praga como entidade biológica. E vamos estar sobre a ecologia, o sincronismo com as plantas ou insetos que servem de alimento. E se olharmos para a praga como entidade biológica, mas que pode causar impacto económico, e daí termos o recurso a pesticidas biológicos sempre como último recurso, como se fosse uma bomba atómica para acabar com a guerra, e não como primeiro recurso. Então aí sim, eu tenho a própria experiência em 10 anos. Como é que é possível fazer macieiras no Minho o pedrado? Há 10 anos que não tenho pedrado. Faço tratamentos? Faço. Mas não faço os 20 e 25 da agricultura convencional. Faço os 6 a 8. Este ano só até fiquei por 6. Mas com que intervalo se faz? Depende. Tanto faz de 4 dias como de 20 em 20. Depende da pressão da doença, depende do estado de suscetibilidade da planta, depende se deixamos entrar em fase primária ou se não deixamos. E no fundo, só agora para ver uma revisão, nós vemos a joaninha das 7 pintas, que é aquela joaninha que é mais difundida, que é uma joaninha que está associada ao ecossistema herbáceo. Nas fruteiras aparece, mas há outras que são mais importantes nas fruteiras, mas que nós não vemos, porque a nossa sociedade anda toda hoje de cabisbaixo, só olha para as ervas. Mas se andamos de cabeça para o ar e olhamos para as fruteiras, encontramos outro tipo de predadores muito importantes. E nas joaninhas, este é só um exemplo, podemos estar aqui assim, eu e o professor David, durante uma semana, a falar destes auxiliares. Temos 2 grandes grupos, aquelas que têm o corpo glabro, asas brilhantes, que há umas que têm as asas, os élitros, a parte terminal é paralela ao substrato. São as coccidífagas, são as que se alimentam de cochinilhas, preferencialmente de cochinilhas, e então elas metem lá a asa debaixo da costinha, levantam e conseguem comer o que lá está. Depois temos a tal, também do corpo glabro, as de 7 pintas, que são afidífagas, comem afídeos ou piolhos. Depois temos as que o corpo peludo, ou seja, o pubescente, umas muito pequeninas, que são os símonos, que também comem a piolhos, e depois temos as acarífagas, as que comem ácaros. E reparem, nós quando pensamos em ter auxiliares, temos que pensar em tê-los também durante o inverno, condições para hibernação. E aqui as nossas correletas são fantásticas, no inverno aqui está cheio de auxiliares, são uma infraestrutura ecológica fantástica, e elas procuram alimentos essenciais, primeiro, assegurar desenvolvimento e postura, e depois, alimentos alternativos, apenas prolongam a sobrevivência perante situações de escassez de alimento. Temos a joaninha, as larvas, que as pessoas normalmente não conhecem as larvas, até quando vem uma larva dizem, epá, eu quero remédio para matar aquele bicho que traz os piolhos. Não,
As joaninhas, como os insetos, têm uma particularidade. Põem os ovos e os filhos, na fase juvenil, não acompanham os pais, como nos mamíferos. São uma malfadada, abandonada à nascença. Mas os insetos têm particularidade. Só põem ovos onde haja alimento que garanta a sobrevivência da descendência. E então nós temos a joaninha duas pintas, que é essencialmente arborícola. Anda mais na parte de cima das árvores, nas partes mais expostas. E o que é que ela come? Piolho cinzento? Piolho verde. Quando é que aparece? No início da vegetação, quando aparece o piolho cinzento. Máximo de atividade, também no máximo de atividade da praga. Ou seja, máximo alimento, máxima quantidade de predadores. A joaninha, também de 14 pintas, a Propylaea quaturdecipunctata, que também vai aos mesmos piolhos, mas vem logo a seguir. E quando é o máximo de atividade? Maio, junho. E depois decresce, mas em setembro volta outra vez, porque quando há aquelas chuvadas de finais de agosto, há um recrescimento outonal. As plantas retomam o crescimento. Os piolhos aproveitam para ter mais uma ou duas gerações. E os auxiliares vão atrás. Temos também outras mais pequeninas, os símnos, que aparecem aquelas parecem cerdas cerosas, não é? E que no fundo comem afídeos e também cochonilhas. E reparem quando é que elas estão em atividade. Quase todo o ano. Máximo de atividade. Junho e agosto. Quando as outras deixam de estar em atividade, quando as cochonilhas já vão para a sua geração. Ácaros. O Stetoris punctillum, que é específico do areinício vermelho, mas só entra em atividade quando há muitos ácaros, por vezes já temos prejuízos. Quando é que ele está ativo? Na altura, a finais de maio até setembro, na altura de máxima atividade dos ácaros. O que é que eu vos quero dizer com isto? Com isto quero dizer que todas as pragas que atacam as culturas, é o exemplo da macieira da pereira, nós temos sempre auxiliares. Não vêm dizer, eu não tenho auxiliares. Claro que tem. Só que as pessoas nunca foram educadas a ver, foram educadas a tratar, nunca foram educadas a ver a praga como entidade biológica, foram educadas a ver a praga como entidade económica. E depois temos também, na ordem Neuroptera, as crisopas. E as crisopas, onde é que elas estão agora? Naquelas regiões mais áridas onde se vê uma ervinha. No funcho. Eu quando cheguei aqui assim, a Graciola eu disse, tanto funcho, isto é secura, isto é mediterrâneo. Pois, mas se agora em julho e agosto forem a ver, o funcho está cheio de crisopas. Vão buscar o que é lá? O néctar. E quando é que elas estão em atividade? Na atividade dos ácaros e dos piolhos. A crisopa é um predador generalista, come de tudo, nada escapa. Também, depois, os cifídeos, que são umas mosquinhas, uns dípteros, que são de corola, só andam de folha de corola larga, porque têm uma grande envergadura de asas, que durante a fase adulta alimentam-se de pólen, mas durante a fase de larvar são verdadeiros máquinas de triturar piolhos. E então como é que nós podemos ter cifídeos nas nossas hortas e nos pomares? Temos de ter sempre diversidade florística, com cores apelativas, que elas vêm se alimentar do pólen, conhecem os parceiros, acasalam e no mesmo local procuram posturas, como vemos ali ao lado direito uma larva, folhas com piolhos, para fazerem as suas posturas. E existem outros, existem vários cifídeos que são uma geração por ano, tem geração inverno logo para o ano seguinte, e temos outros que têm várias gerações, que estão sempre presentes. Como vem o alimento, vemos o período de atividade de todos estes auxiliares, é precisamente quando existe alimento na natureza. Temos também os óreos, que fazem uns buraquinhos aqui nas folhas, que tem uma tampinha, tipo um tupperware, que é o opérculo, não é? Onde depois eclode a larva. E quando é que ele está mais ativo? Desde junho a setembro. O que é que se alimentam? Piolhos ácaros. Parasitoides também. No caso da macieira, o Aphelinus mal, principalmente macieiras enxertadas em porta-enxertos da série Estmaling, mas os porta-enxertos da série Malling-Merton, MM106-111, induzem resistência a esta praga. E por vezes nós vemos estes algodões, quando começa a ficar preto, é sinal de estar parasitado, não vale a pena tratar. Mas uma luta indireta para isso qual é? Adotar porta-enxertos que induzam resistência contra esta praga. E cá está, eles fazem o parasitismo, introduzem um ovinho no interior do piolho e depois o piolho morre, sai um auxiliar.
E quando é que eles entram em atividade? Principalmente quando há mais piolhos. Temos a luta biotécnica, a confusão sexual, que no fundo isto aplica-se a grandes áreas, que as fêmeas do bichado da maçã, estão a ver, também pior que encontrar um bicho da maçã é só encontrar metade, não é? Que no fundo as fêmeas exalam uma hormona sexual, a feromona sexual, que atrai os machos. Hoje consegue-se sintetizar em laboratório uma mimética dessa hormona e cria-se uma nuvem de feromona e os machos andam à procura da fêmea, daqui para lá morrem de exaustão física e sem encontrar a parceira. E hoje isto pode ser através da colocação de difusores tipo esparguete, do tipo rack, e agora recentemente surgiu outro que é um spray que é acionado no fim da tarde, automaticamente, na altura em que o bichado entra em atividade, e só liberta a feromona quando o bichado está em atividade, porque quando o dia ele está quietinho, ali à sombra não faz nada. E com isso consegue-se, de facto, sem recurso a pesticida, explorando substâncias voláteis que os insetos produzem e, no fundo, conseguimos fazer a limitação natural. E também, como é que se consegue tudo isto? Através das infraestruturas ecológicas, que no fundo é uma infraestrutura ecológica, é uma infraestrutura que quando gerida de forma judiciosa, pode aumentar e contribuir para o aumento da diversidade biológica em termos de auxiliares. E então nós temos 3 tipos de infraestruturas: os habitats permanentes de grande dimensão, que engloba prados, pastagens, floresta, áreas rurais. Cá está, que temos aqui um hortícola, isto é no oeste, e vemos que aquelas bordaduras são autênticas, são importantes infraestruturas ecológicas porque albergam auxiliares. E quando há um tratamento mais agressivo, há logo uma recolonização importante de auxiliares. Cá está, as pastagens, os pomares tradicionais. Temos habitats temporários, onde os insetos passam pouco tempo, e não são insetos, outros organismos auxiliares, bosquetes, manchas de arbustos, amontoados de pedras, charcos, e temos aqui bons exemplos. Cá está, as corraletas. São importantes, importantíssimos. Temos as sebes com o incenso, com a faia da terra, aqui nos Açores, um pouco por todas as ilhas. Essas infraestruturas já estão criadas. E temos depois os corredores ecológicos que permitem que os auxiliares dispersem de uns habitats para os outros. E cá estamos. Os corredores ecológicos normalmente são lineares, linhas de água. Cá está, aqui nos Açores, nós temos as sebes com faias. No oeste, no continente, temos as sebes com os canaviais, também para reduzir a intensidade do vento. Cá está. E quanto mais fragmentado for um habitat, mais biodiversidade nós temos, porque a capacidade de dispersão, quanto maior forem as parcelas agrícolas, mais difícil será os organismos dispersarem de um habitat para o outro. Ou seja, à medida que aumenta a dimensão das parcelas, a diversidade também diminui. Enquanto onde temos um minifúndio, a diversidade aumenta e torna-se muito mais fácil implementar estas medidas. E agora, para terminar, os trebos, para além de fixarem o azoto atmosférico e cederem às plantas, ao solo, também são plantas melíferas, visitadas por joaninhas. Também temos plantas como o rosmaninho, bela luz, isto é mais no continente, que apesar do valor ornamental também tem o valor paisagístico e também são plantas muito pouco exigentes em água. Cirfídeos que visitam flores de corola aberta, como as asteráceas, o dente de leão, que nesta altura do ano aqui é a planta dominante nos nossos solos. Também a madressilva, que é uma planta melífera, rica em néctar e também providencia muito alimento para os auxiliares. Também o funcho bravo, o pilriteiro e também as flores de cenoura brava, que aqui foi uma grande surpresa, que é também de umas espécies dominantes aqui nas nossas parcelas e que, reparem, se forem ver a cenoura branca no centro, o que é que tem? São procurados, as umbelas do centro são procuradas pelos insetos como local de cria, de postura, local de hibernação
e também para se esconderem para capturar as suas presas. E onde vê que a cenoura brava, no seu interior, normalmente tem lá um insetozinho. Tem lá umas estruturas que parecem, os nectares que parecem, de facto, os insetos, mas também, com frequência, nós encontramos lá muitos insetos auxiliares. Eu agradeço a vossa atenção, fico por aqui assim, já esgotei o meu tempo em cerca de 4 minutos, mas, de qualquer das maneiras, agradeço a vossa atenção e, no final, poderemos conversar um pouco mais sobre este tema.